castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Nós cumprimentamos também aqueles que nos assistem pelo YouTube, cumprimentamos os nossos visitantes, que a graça do Senhor Jesus possa permanecer em nossas vidas e se manifestar ainda mais abundantemente sobre nós. Nós estamos, irmãos, estudando o livro do Apocalipse, mais especificamente o tema relacionado às cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Eu gostaria que os irmãos abrissem, portanto, a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos tratar nesta noite de um tema muito importante, que é o tempo de Deus e a sua intervenção na história. Deus agindo poderosamente no seu tempo, de acordo com a sua santa vontade, a sua soberana vontade, e fazendo isto para o louvor da sua glória, bem como também para a preservação da igreja do Senhor. Para isso, eu quero convidar os irmãos que leiamos juntos o versículo de número 3 de Apocalipse 1. Leiamos: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite com o propósito de que pudéssemos refletir acerca do teu amor para conosco, o amor eletivo de antes da fundação do mundo, quando o Senhor nos escolheu em Cristo para que pudéssemos neste tempo, no tempo presente da história, recebermos do Senhor a salvação eterna, bem como também receber do Senhor a graça que nos fortalece, que nos capacita para continuarmos a nossa caminhada, a nossa jornada cristã neste mundo, até aquele dia no qual nós estaremos reunidos como igreja em Tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor fez com que cada um de nós saísse de suas casas, de nossas casas, para que nos encontrássemos aqui nesta noite com este santo objetivo de cultuar o Senhor. Obrigado porque já o temos feito isto, cantando, orando, lendo a Tua palavra. E agora, Senhor, vamos meditar nela. Pedimos-te, portanto, que o Senhor nos ajude para que tudo que for mencionado aqui possa ser edificante para nós. E que o Senhor me ajude, dando-me sabedoria, graça, prudência, para que eu possa, ó Deus, expor aos meus irmãos nesta noite o conteúdo desta palavra e que seja de fato um conteúdo justamente adequado à palavra do Senhor e não a minha palavra ou a minha interpretação, mas que o Senhor me conduza com o Teu Santo Espírito, o Espírito que inspirou, também possa ser o Espírito que agora nos ilumine as mentes, para que todos nós sejamos esclarecidos nesta noite e possamos finalizar este culto público ao Senhor de uma maneira agradável e edificante para todos nós, para o Teu povo que se reúne aqui neste lugar. Que o Senhor, portanto, abra os nossos entendimentos, os nossos afetos, para que recebamos a Tua palavra como de fato ela é, palavra do Senhor. É esta oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de ter pregado no último domingo, por quase ou perto de 1 hora, eu quero hoje ser mais objetivo e quero trazer aos irmãos uma compreensão a respeito de um dos temas mais preciosos do Apocalipse, que é o tempo. Tempo parece-nos algo simples de ser definido, mas não é. Se você for pensar bem, você verá que o tempo pode ser um problema
o tempo pode ser a solução dos problemas, o tempo pode ser até mesmo uma incógnita. O que é o tempo? Algumas pessoas já tentaram estudar a respeito disto, não apenas os físicos, que têm no tempo uma base das suas teorias para definir, por exemplo, a origem do universo, o tempo de existência do universo, para definirem, por exemplo, o movimento dos astros. Nós fomos informados de que há um asteroide vindo em direção à Terra e que passará muito perto da Terra nos próximos anos, 2030. E esse asteroide é calculado, ou a velocidade dele é calculada, o tempo é definido pelos físicos, pelos astrônomos, para saber exatamente onde ele passará, se poderá se chocar ou não com a Terra. O fato é que estudar o tempo é algo interessante, tanto nas ciências particulares, quanto também nas ciências humanas, na filosofia. Nós temos, por exemplo, um filósofo muito importante chamado Henri Bergson, que estudou a respeito do tempo num dos seus livros no início do século XX, 1907, quando ele estabeleceu uma diferença entre o tempo matemático ou o tempo cronológico, que é esse tempo que nós conseguimos medir, o tempo do relógio, objetivamente calculado, o tempo que nós estabelecemos como parte do nosso calendário, do nosso dia, e, portanto, nós podemos dizer, olha, o tempo está passando, o tempo está se finalizando. Esta é a ideia do tempo cronológico ou do tempo mecânico. Mas o Bergson também nos lembrou que há um outro tipo de tempo, que é um tempo, inclusive, usado na análise da existência do ser humano, que ele chamou de tempo vivido. O Bergson entendia que a verdadeira experiência do tempo, ela não pode ser reduzida a medições objetivas, a um relógio. O tempo, para Bergson, ele é subjetivo. É uma experiência do ser humano em relação àquilo que passa em sua vida. Nós poderíamos ilustrar esta segunda percepção aqui de Bergson com, por exemplo, a ideia de uma pessoa que tenha vivido, na nossa concepção, poucos anos. Quem sabe um adolescente, um jovem que viveu ali 15, 20 anos, mas que faleceu, talvez por um acidente, talvez por uma doença. E você olha, por outro lado, e vê uma pessoa com 60 anos de idade, e que também faleceu com 60 anos de idade por uma enfermidade. A nossa tendência é considerar o tempo do ponto de vista numérico ou matemático, na classificação do Bergson, pensando que aquele que viveu 60 anos viveu mais do que aquele que viveu 20 anos. Mas o Bergson diz que o tempo psicológico, ou o tempo vivido, ou o tempo experiencial, ele é diferente do tempo matemático, porque talvez aquela pessoa que tenha vivido 15 ou 20 anos, ela viveu tão intensamente algumas experiências, que essas experiências foram marcantes, literalmente marcantes em sua vida, a ponto de imprimir na existência daquela pessoa fatos, ocorrências, traumas, significados diversos que aquela pessoa de 60 anos talvez não tenha tido como experiência. A gente pode se lembrar dos grandes traumas, dos grandes eventos da história, como alguns que eu tenho citado aqui, relacionados à Segunda Guerra Mundial, ou ao Holocausto, por exemplo. E basta nós pensarmos na possibilidade de adolescentes de 13, 14, 15 anos serem escravizados por um tipo político nazista que obrigava estes adolescentes a trabalharem forçadamente, com pouca comida, com nenhuma condição sanitária de higiene, doentes, muitas vezes raquíticos por causa da inanição. Imagine só a experiência destes adolescentes depois que foram libertados, aqueles que conseguiram ser, obviamente, porque muitos foram mortos nas câmaras de gás, aqueles que depois saíram dessa experiência. Imagine o tempo destas pessoas, e por isso não é à toa que nós temos uma imensidade de literatura
de experiências daquelas pessoas que viveram o Holocausto e que depois escreveram a respeito disso. Talvez o mais famoso caso, ou o caso mais divulgado e mais público, seja a Anne Frank, o diário que você pode ler. Ele, inclusive, pode ser encontrado na internet, o Diário de Anne Frank. Você verá ali muitas narrativas relacionadas a essa experiência. E há outros tantos que registram de que maneira estas experiências traumáticas, como, por exemplo, aquelas mães que viam os seus filhos sendo levados, filhos pequenos, crianças, de 3, de 4, de 5 anos, e eram levadas para a morte, e elas nada podiam fazer. Muitas vezes, separadas dos próprios vagões dos trens, as crianças eram colocadas em outros vagões, distantes dos seus pais, e nunca mais se via sobre estas crianças. Nós temos muitos relatos assim. Você pode ler também O Menino do Pijama Listrado, ou assistir ao filme, você verá uma experiência também muito marcante em relação a isso. A Vida é Bela, um outro filme também muito marcante, que retrata esta época. São várias as narrativas que nós poderíamos trazer aqui. E, por isso mesmo, Bergson diz que o tempo é algo que está muito além da expectativa cronológica. Portanto, para nós não importa muito se nós vivemos 10 ou 20 ou 60 ou 90 anos, o que importa é que o tempo de nossa vida seja vivido como uma experiência marcante. Calvino, por exemplo, e alguns outros reformadores morreram relativamente novos. Nós tivemos vários teólogos que não chegavam a 30, 40 anos, puritanos naquela época, também por causa de doenças, morriam cedo, mas esses irmãos foram marcantes na história da humanidade. Calvino, por exemplo, produziu as suas Institutas da Religião Cristã, talvez o maior livro já escrito de teologia reformado em todo o tempo, em todo o mundo, aos 26 anos de idade. E aos 26 anos ele demonstrou toda uma maturidade teológica, a ponto, por exemplo, de escrever um dos livros que se tornou o best-seller, o clássico da teologia, da literatura reformada. Portanto, o tempo ele é relativo nesse aspecto. Um outro filósofo muito importante e que tem muito a ver conosco por causa da sua relação com o cristianismo foi Agostinho. Agostinho também, muito conhecido pela sua obra Confissões, no livro 11 das Confissões, ele também trata a respeito do tempo. E o tempo em Agostinho é estudado, inclusive, por muitas pessoas hoje no campo da filosofia. Agostinho propõe que o tempo é como uma construção da mente humana. Agostinho não caminha muito pela trilha do Bergson, no sentido de afirmar que o tempo é algo mecânico ou cronológico, mas o tempo para Agostinho, fragmentado em passado, futuro e presente, tem muito mais a ver com esta experiência humana. Ele argumenta, por exemplo, que a nossa percepção do tempo é sempre uma experiência subjetiva. O que nós percebemos como tempo, na verdade, é uma criação da nossa consciência, que projeta o passado em nossa memória, projeta o futuro como uma expectativa e o presente como uma experiência contínua, uma experiência real que nós estamos tendo. Muito provavelmente os irmãos já ouviram aquela frase que se tornou um ditado popular, que diz que o tempo, não é, o passado é você reviver, não é? É uma revivência, uma revivescência do passado. O presente é você reviver o passado. Esta é uma frase agostiniana. Agostinho entendia que, na verdade, no presente nós trazemos o passado e nós expectamos o futuro. Então, o presente é a nossa experiência real, mas o passado são as nossas memórias e o futuro são as nossas expectativas. Mas o passado já não existe mais, porque o que passou, passou. E o futuro também não existe, porque ele ainda não está presente. Portanto, o presente é o agora, e este presente, ele tem uma relação profunda com a existência do próprio Deus. E por isso Agostinho disse que o tempo e Deus, eles têm uma relação muito profunda, porque Deus é atemporal. Deus não está preso ao tempo, por isso ele é eterno. Quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando exatamente que Deus não está preso ao tempo. Ao mesmo tempo, o tempo foi criado por Deus.
Portanto, Deus é o Senhor do tempo, dizia Agostinho. E se Deus é o Senhor do tempo, e se Deus é eterno, significa que todas as construções relativas ao tempo, à temporalidade, a ideia que nós temos sobre o tempo, são de fato experiências dos seres humanos que são criaturas de Deus, que são seres criados por Deus, para experimentarem a presença de Deus na nossa temporalidade. Ou, em outras palavras, Deus, sendo o Criador do tempo, Ele quer que nós experimentemos o tempo como uma forma experimental de adorá-lo, de cultuá-lo. E eu estou dizendo estas palavras porque a última frase do versículo 3 que nós lemos é uma frase que traz exatamente esta compreensão no Apocalipse. O texto diz que aqueles que guardam as palavras escritas na lei de Deus, ou na profecia, melhor dizendo, na profecia de Deus do Apocalipse, aqueles que leem, aqueles que ouvem estas palavras, eles são bem-aventurados. E depois nós temos uma conclusão ou uma explicação muito interessante, porque o texto diz: pois o tempo está próximo. Que tempo é esse de que o texto de Apocalipse fala? Naturalmente, numa interpretação imediata do texto, nós estamos aqui diante de uma objetividade na qual Deus diz que os eventos da perseguição estavam chegando. Muitos apóstolos já estavam mortos. João, o mais velho deles, ainda estava vivo, mas preso, exilado, correndo risco de morte também. Muitos crentes estavam sendo mortos, perseguidos, presos, etc. E por isso o tempo havia chegado. E eles deveriam então ouvir a palavra de Deus, porque talvez não houvesse mais tempo. E de modo igual, o tempo que eles viviam deveria ser um tempo de uma experiência profunda com Deus. Em outras palavras, eles não deveriam desperdiçar o tempo que tinham, porque o tempo da perseguição estava muito próximo, o tempo do fim estava muito próximo, e todo o tempo que eles tinham, portanto, deveria ser dedicado a Deus, porque eles não poderiam perder tempo com coisas secundárias deste mundo. E veja que logo depois o versículo 4 apresenta exatamente a ideia de que João agora ele deve escrever. A ideia aqui é que João não deveria perder tempo. A profecia de Jesus Cristo a ele deveria ser imediatamente repassada para as igrejas, porque aquelas igrejas estavam correndo risco, algumas delas risco de perderem a sua fé, algumas delas o risco de serem consideradas sinagogas de Satanás, algumas delas o risco de sucumbirem à idolatria. Portanto, a palavra de Deus era urgente. O senso aqui é um senso de urgência. E é muito interessante porque no grego, no idioma grego, na palavra de Deus, o Novo Testamento, não é? Foi escrito em grego. Nós temos duas palavras para tempo utilizadas na Bíblia. Muito provavelmente os irmãos já ouviram estas expressões. A primeira delas é cronos. Cronos, que é de onde vem cronologia, cronológico, cronômetro, na nossa língua portuguesa. Temos também a palavra crônico ou crônica, que também derivam desta palavra ou desta raiz grega, cronos. E esta palavra, cronos, ela tende a ser utilizada no Novo Testamento como a ideia do Bergson, a ideia de um número matemático, numérico, mensurável. Nós temos, por exemplo, as parábolas. Quando as parábolas falam a respeito da quantidade de pessoas, né, ou da quantidade de 2 filhos, um homem, um pai tinha 2 filhos. Quando fala, por exemplo, sobre a parábola do semeador, não é? Lança a semente e ali você tem aquela expressão numérica. Então ali é o quantitativo, é o número sendo expresso. Às vezes um período de tempo também, como por exemplo no livro de Atos, quando nós lemos que a igreja ela tinha um período de paz, ou um tempo de paz,
também se referindo a um período, a uma medição, a um tempo mensurável. Mas há uma segunda palavra, que é a palavra kairos. Cronos é o tempo numérico, é o tempo cronológico, o tempo do relógio. Kairos, por outro lado, significa um tempo oportuno ou um tempo de decisão. E, diferentemente do tempo quantitativo, o tempo que pode ser medido, o tempo cronológico, kairos é um tempo qualitativo, ou seja, se refere a uma oportunidade, se refere a um momento. É a ideia de que nós ainda temos tempo para resolvermos as nossas questões. A palavra kairos, portanto, ela indica o mesmo tempo, mas não como um tempo mensurável, um tempo de oportunidade, um tempo em que ainda se pode fazer ou tomar uma decisão. E é exatamente esta a palavra que aparece aqui neste versículo que nós acabamos de ler, pois o tempo está próximo, kairos está próximo. Portanto, a ideia aqui para os leitores do Apocalipse é que o tempo era agora oportuno para se fazer, para se tomar uma decisão. E esta palavra é tão importante porque ela acontece 7 vezes no Apocalipse. E os irmãos já estão treinados na importância dos números no Apocalipse. 7 significa o número da completude, o número da perfeição. Por que então Jesus fez questão de repetir 7 vezes a expressão que significa oportunidade de decisão? Ora, porque ele escreveria para 7 igrejas. E as 7 igrejas deveriam ter tempo para tomar decisões, cada uma delas de acordo com os seus problemas, com os seus dilemas, com as suas dificuldades. O fato é que Jesus está comunicando a João que ainda há tempo, é possível. Corra, porque ainda é possível tomar uma decisão. E então, reiteradamente, o texto de Apocalipse declara em seu conteúdo que a proximidade das coisas que hão de acontecer, elas de fato devem nos levar a uma compreensão ainda mais próxima, precisa de Deus. Observe o que diz o versículo 19, por exemplo, do capítulo 1. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Repare que o senso de urgência, o tempo de Deus, ele está chegando. A mensagem, portanto, é de que Satanás está cada vez mais irado e o anticristo está cada vez mais presente. Os falsos profetas estão cada vez mais atuantes. E a Babilônia, que é a imoralidade, que é o mundo, está cada vez mais evoluída no que diz respeito a produzir e a provocar a iniquidade também em relação aos crentes. Por isso, meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um clamor de Jesus Cristo para cada um de nós e para a igreja do Senhor, para que não nos percamos com relação ao tempo. Não pense que você tem um tempo cronológico. Há pessoas que dizem assim: eu deixo para resolver essa coisa de Deus depois, eu estou muito jovem ainda, eu sou um adolescente, tenho muito para viver. Mas adolescentes também morrem. Adolescentes também perdem a oportunidade de tomarem uma decisão diante do Senhor. Não pense que porque você é jovem, você pode deixar para depois. E mesmo que você que já está mais velho, não pense também que o seu tempo de ajustar-se com o Senhor passou. Há aqueles irmãos mais velhos que dizem: eu já fiz muito na igreja, agora eu vou me aposentar de Deus, né? Vou me aposentar das coisas do Senhor. Não existe isso, porque nós estamos vivendo no tempo, e este tempo não é um tempo mensurável, não é um tempo onde nós podemos medir um início e um fim. Nós estamos no tempo de Deus, vivendo não o Cronos, mas o Kairos, que é o tempo estabelecido pelo Senhor para nos dar a oportunidade necessária para que todos nós possamos tomar uma decisão. Veja, por exemplo, o capítulo 2
Nós vamos ver este texto mais detidamente, mas apenas para ilustrar para os irmãos. Veja o capítulo 2, o versículo 21, que é a carta de Jesus Cristo à igreja em Tiatira. Olha só o que Deus disse a essa igreja. Capítulo 2, 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Deus concede tempo. Deus concede oportunidade às pessoas para que elas possam se arrepender dos seus pecados. Deus nos dá, irmãos, todo o tempo do mundo, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que significa dizer que a nossa percepção do tempo, ela não pode nos enganar em relação à urgência que nós temos para com o Senhor. Não pense que você pode resolver o seu pecado amanhã, porque amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que nos acontecerá daqui a pouco, mas esse é o tempo. Lembre-se da instrução que foi dada também aos crentes em Hebreus, quando o texto diz que se hoje vocês receberem a exortação, não façam como aqueles do passado, que ignoraram essa exortação, que perderam a oportunidade de se salvarem, dizendo, não, hoje, depois nós pensamos nisso, hoje não precisamos pensar nestas coisas. Não. Veja o capítulo 4 do escritor aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus. O texto diz assim no versículo 6 em diante: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, que é o caminho do descanso, né? E que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Que dia é? Hoje. Falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Observe que a palavra de Deus, portanto, ela nos dá tempo. Mas o tempo de Deus é hoje. Porque o tempo de Deus é quando a palavra de Deus chega ao nosso coração. Este é o tempo. Este é o tempo de mudança. Por isso João ouviu de Jesus Cristo: escreve estas coisas, porque o tempo está próximo. Lembre as igrejas quanto às suas situações, quanto aos problemas que elas têm vivido, porque hoje é o tempo. Escreve estas coisas, escreve o que você viu, escreve as coisas que vão acontecer, para que elas tenham a oportunidade de se arrependerem diante do Senhor. Então, queridos irmãos, a minha breve mensagem nesta noite é que nós possamos refletir exatamente a respeito disso. Eu não sei qual tem sido a sua condição, eu não sei qual tem sido a sua relação com Deus quanto a esta questão do arrependimento, de deixar as coisas para depois, da procrastinação. Eu não sei o quanto você tem procrastinado algumas decisões em relação a Deus. O que está impedindo você de tomar uma decisão real? E eu me refiro aqui não apenas àqueles que ainda não se converteram, mas a nós que já somos convertidos, porque muitas vezes, ainda convertidos, nós abrigamos em nossos corações alguns pecados que poderíamos já há muito tempo tê-los abandonado. Por que ainda guardamos no nosso coração e por que ainda insistimos em manter certos pecados, certos vícios, que já poderíamos tê-los abandonado? Pela graça de Cristo que atua em nós. A palavra de Cristo para nós nesta noite é: o tempo não pertence a você. Talvez você esteja aguardando o tempo do relógio, o tempo cronológico. Você vê a sua vida passar e sempre pensa que amanhã haverá uma nova oportunidade. Mas nós nunca sabemos disso, porque o tempo é de Deus. O meu tempo está nas mãos de Deus. A experiência que eu tenho do tempo é apenas uma experiência que eu percebo, que eu sinto, mas isso não significa dizer que é o tempo que Deus, é o tempo de Deus para a minha vida. Eu não sei dizer, e nenhum aqui de nós consegue dizer. Portanto, não deixe para depois, aproveite as oportunidades. Se você está aqui nesta noite, ouvindo esta mensagem, e se você precisa se reconciliar com o Senhor,
se você precisa pedir perdão a um irmão, se você precisa emendar-se com relação a algum pecado, se você precisa corrigir a sua vida, o rumo da sua vida, com a sua esposa, com o seu esposo, seus filhos, seu colega de trabalho, a maneira como você se relaciona com o seu trabalho, seja o que for, seja o momento desta decisão. Saia daqui, como fazia Jonathan Edwards, propondo resoluções importantes. Faça uma resolução diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero corrigir, eu quero resolver esta situação, e me dê esta disposição de coração. Faça isso, tome uma decisão, porque nós não sabemos o tempo de Deus. O cronos passa, o relógio se movimenta, dia após dia, o sol nasce, o sol se põe, dia e noite, um após outro, mas todo o tempo é o tempo de oportunidade, Deus dizendo: a hora é agora, não procrastine, porque quanto mais você viver no seu tempo, fora do tempo de Deus, talvez seja o desperdício daquilo que Deus quer fazer com você, com a sua vida e com todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso não foi à toa, meus irmãos, que Cristo disse: bem-aventurados aqueles que leem no presente, aqueles que ouvem no presente e aqueles que guardam no presente as coisas escritas nesta profecia. Porque é o presente que nos importa. O passado já passou, são as memórias. O futuro nós não sabemos, porque são apenas expectativas. O tempo é agora, o momento é agora. O kairós de Deus é aqui. Portanto, decida-se, peça perdão ao Senhor, emende-se com Cristo, tome a decisão de seguir a Cristo profundamente, de corrigir-se, de emendar-se e de experimentar esta graça maravilhosa que nos capacita para vivermos uma vida cada vez mais profunda, cada vez mais íntima com este Deus que é o Senhor do tempo. E que Ele assim, meus irmãos, nos abençoe no nome de Jesus.